Epístola de Tiago, capítulo 2. Nós estamos expondo essa epístola já há algumas semanas e hoje nós continuamos pelo capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas aí nesse texto. Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Diz assim o texto de Tiago na palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, nós estamos diante de um texto em que Tiago está trabalhando a questão que ele levantou desde o capítulo 1, que um cristão não pode ser simplesmente ouvinte da palavra, mas ele precisa ser praticante. No capítulo 2, Tiago enfatiza que a principal prática, a principal obra de um cristão é o exercício da caridade. Por isso que ele condena no início do capítulo 1 a acepção de pessoas, porque é inconcebível que um cristão faça tal coisa, faça acepção de pessoas. Primeiro, porque todos os homens são iguais. Segundo, porque o cristão tem um comprometimento de imitar, multiplicar as obras de Cristo. E Cristo não fez acepção de pessoas. Então, Tiago começa lá o capítulo 2 dizendo assim: olha, não venha dizer que você tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo fazendo acepção de pessoas, porque isso não é verdade, porque Cristo não fez acepção de pessoas. E qualquer pessoa que diga estar em Cristo e tenha a fé em Cristo Jesus, não fará acepção de pessoas. E então Tiago desenvolve esse ponto nos primeiros 13 versículos do capítulo 2. Quando nós entramos a partir do versículo 14, Tiago vai usar um outro argumento para contestar aquele cristão, aquele crente que se diz crente, se diz uma pessoa piedosa, mas não faz, apenas ouve e não pratica. E o argumento que Tiago vai usar nesta parte é o argumento de que a fé que esta pessoa diz ter em Deus, ela não é a fé salvadora. No Novo Testamento, os autores bíblicos, eles usam vários significados diferentes para a fé. Neste texto aparecem pelo menos dois. Este texto aparece a fé salvadora, que é a fé genuína em Cristo Jesus, e aparece a fé humana, a fé animal, a fé que até os demônios têm. Que fé é essa? É aquela fé que não passa de um conhecimento e um assentimento intelectual de que existe um Deus, ou até um pouquinho além disso,
que existe só um Deus. As pessoas podem crer nisso, mas isso de fato não significa que essa pessoa está salva em Cristo Jesus. Esta fé não é a fé salvadora. E nesse texto Tiago vai mostrar isso. Porque na tese que Tiago vai nos apresentar, a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus, esta fé que é um dom de Deus aos homens, para que eles creiam no seu Filho e para que eles tenham uma nova vida, esta fé implica necessariamente em obras. Não são as obras que provocam a fé, mas essa fé no coração do homem existindo verdadeiramente, automaticamente ela vai provocar obras. E não que este homem será justificado por suas obras, mas ele será justificado com a comprovação da sua fé através das obras. E daí Tiago vai usar vários exemplos para nos mostrar isso. Primeiramente ele vai mostrar exemplos que vão nos fazer pensar e refletir sobre o grande perigo e sobre a incoerência que é uma fé sem obras. O primeiro exemplo que ele usa é este exemplo aí de uma pessoa necessitada chegar dentro da igreja ou entre os irmãos e abrir o coração e falar para nós: olha, eu estou passando necessidade, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, e eu preciso de ajuda. E então aquele irmão piedoso que diz ser cheio de fé, mas não tem obras, não pratica algo que comprove que esta fé de fato está no coração dele, ele coloca a mão sobre os ombros dessa pessoa, sobre a cabeça dela, e diz assim: olha, eu vou orar por você, vá em paz e Deus vai te ajudar. Sem dar um pedaço de pão, ou sem dar uma roupa para que essa pessoa se vista e para que essa pessoa se farde. Tiago diz: qual o proveito dessa fé? Eu estou dizendo, que fé é essa? Uma fé fria, uma fé insensível e uma fé inoperante. Esta fé não produz coisa alguma. Esta fé, pelas suas próprias palavras, não pode produzir nenhum tipo de efeito. O versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Que tipo de proveito tem um relacionamento em que você chega para a pessoa e diz: olha, eu estou necessitado, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de socorro, e essa pessoa simplesmente diz para você: olha, vá em paz que eu vou orar por você, e se Deus quiser, tudo vai ficar muito bem. E aí? Nós não queremos passar por uma experiência assim, e Tiago está mostrando, ninguém quer de fato. O outro exemplo que Tiago vai usar, no versículo 18, ele diz assim: olha, e aí talvez esta pessoa que tem esta fé sem obras, chega para você e diz assim: olha, me mostra a tua fé com as tuas obras, que com essa sua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Esta é o desafio que Tiago está propondo para esta pessoa. E aí Tiago vai dizer o seguinte para nós: olha, a fé é como uma moeda que tem dois lados. Para ser genuína, ela tem que ter cara e ela tem que ter coroa. Se você pegar qualquer uma das duas coisas, se você pegar uma pessoa que pratica muitas obras, mas não crê em Deus, isso não significa que ela será salva por seus próprios méritos. Do mesmo jeito que se você pegar uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não faz nada, esta pessoa também não será salva por esta fé que ela diz que tem. E aí então Tiago introduz no versículo 19 a seguinte questão: você crê que existe um só Deus? Faz bem, até os demônios creem nisso, e eles tremem. E aí a ideia do tremer, ela é muito interessante, porque ela não tem a ver com fé salvadora. Os demônios creem que existe um Deus e sentem medo, terror disso. Por quê? Porque na desobediência deles, eles sabem o resultado de existir um único Deus, verdadeiro, onipotente, e você ser desobediente a esse Deus. É óbvio que você tem que ficar com medo mesmo, porque fatalmente um dia você terá que ser confrontado e você vai enfrentar esse Deus, e o resultado será terrível para você. Mas aquele irmão que tem a fé salvadora, ele não apenas crê em Deus, mas ele crê em Deus e ele obedece ao Senhor. Se você voltar no Antigo Testamento, vários salmistas trabalharam essa ideia, mas especialmente Davi fala muito sobre ela. E então Davi, no Salmo 128, que é um dos que eu mais gosto no livro de Salmos, ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Duas coisas: ele tem fé, ele crê que existe um Deus e teme esse Deus, mas ele não para aí.
ele anda nos caminhos do Senhor. Então ele tem fé e ele tem obras, ele tem dedicação, ele tem envolvimento, ele tem busca. Então Tiago está usando esta mesma matemática aí para mostrar para nós o seguinte: olha, não adianta você querer se estribar e confiar numa fé e na justificação que nos é apresentada no Novo Testamento através da fé, se não houver um ato sequer na sua vida que comprove que esta fé é verdadeira. Seria como eu chegar para vocês e falar: olha, eu tenho aqui do meu lado um cavalo, ele come, ele bebe, ele pasta, ele cavalga, ele faz tudo isso, e vocês não veem ele fazer nenhuma dessas coisas. E então vocês vão dizer: mas pastor, mostra para nós pelo menos um fio de crina desse cavalo, e nós vamos acreditar que existe um cavalo aí. E se eu não mostrar nada, ela simplesmente, o meu argumento de que existe um cavalo é completamente equivocado, é mentiroso. Assim também uma pessoa não pode dizer: olha, eu tenho fé em Cristo Jesus, eu sei que eu sou justificado pela fé, que eu estou debaixo da graça, que eu tenho no meu coração esta transformação que Cristo promove na vida de uma pessoa, se você não tiver um ato que comprove o que você está dizendo. E não são os seus atos que vão te salvar, mas eles comprovam uma obra que aconteceu na sua vida. Então, já a aplicação desse texto para nós, eu quero começar a fazer isso. A aplicação é: o que eu tenho na minha vida, no meu histórico de vida cristã, que me serve de prova de que esta fé que eu creio ter não passa de uma fé humana e é sim uma fé salvadora. Qual a prova que eu tenho? Esta prova são os atos de obediência ao Senhor. Então Tiago coloca isso a primeira parte do texto. Tiago quer nos chocar, ele quer nos colocar diante desta verdade, que é uma verdade muito séria, que muitas pessoas estão seguindo a Cristo, muitas pessoas estão lotando igrejas, muitas pessoas estão passando anos dentro de uma igreja, acreditando que tem fé em Deus, a fé salvadora, quando na realidade eles têm uma fé que é meramente humana e que não passa de uma fé semelhante à fé que os demônios têm, a fé de simplesmente crer que existe um Deus. Tiago está dizendo: isso não é suficiente, cuidado com isso. Isso daqui é suficiente para tornar você um religioso, mas não é suficiente para te dar a convicção de que você é um salvo. Porque uma fé sem obras não passa de um assentimento intelectual, não passa de uma concordância do seu eu de que de fato existe um ser superior. Existem muitos cientistas que creem nisso, existem muitos universitários que creem nisso, a sociedade quase que de modo geral, na sua grande maioria, acredita que existe um Deus. Mas isso não os faz abandonar vícios, isso não os faz enfrentar maus hábitos, isso não os faz ter atitudes morais que comprovem essa fé. Isso não os coloca dentro de uma luta. O que de fato acontece na vida de um cristão, quando ele tem a fé salvadora, é que ele é lançado por esta fé dentro de uma guerra em que ele todos os dias será confrontado pelas suas fraquezas, pelos seus erros. Deus o colocará frente a frente aos grandes dilemas da vida, mas colocará dentro dele um desejo profundo de ver essas coisas sendo mudadas na sua vida. Ele quer amadurecer, ele quer crescer, ele quer melhorar, ele quer se livrar disso. E ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance e tudo o que for capacitado por Deus na vida e na jornada dele, para que ele abandone essas coisas. Ele terá um empenho absoluto em servir caridosamente uns aos outros, aos seus irmãos, aos seus companheiros, porque dentro do coração dele estará o mesmo sentimento que estava no coração de todos esses servos do passado e que estava também no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a fé salvadora faz conosco. E Tiago então está nos confrontando: o que tem dentro do seu coração? O que você carrega dentro de você? Quais são as provas de que esta fé que você diz que tem é de fato a fé salvadora? Qual a diferença entre esta fé que você tem e a fé que muitas pessoas neste mundo dizem que tem?
Eu converso com algumas pessoas, inclusive alguns que não são crentes. Eu tenho alguns amigos, desde quando eu casei, eu cultivei algumas amizades com alguns colegas que eu acabei herdando através da Cibele. E alguns deles já foram convertidos a Cristo Jesus, outros não. E é interessante a fala deles. Tem um em especial que está sempre nos aniversários que a gente participa, e eu sou sempre convidado para trazer uma palavra, fazer uma oração, e quando termina ele fala: rapaz, mas olha, você me emociona toda vez que você fala. Aí a última vez eu disse assim, eu falei assim: mas não sou eu, é Deus que está falando com você. Ah não, sim, eu sei, porque Deus fala comigo em todos os lugares. Ele fala comigo quando eu leio um jornal, ele fala comigo. É disso que eu estou falando. Esse tipo de fé não adianta. Esse tipo de fé faz de você um religioso, faz de você alguém que se emociona, mas não salva a sua alma. Não adianta. Muito bem, e aí Tiago vai mostrar então, e como que eu vejo então, como que eu percebo uma fé verdadeira? Já que estes exemplos nos mostraram que não é fé, Tiago continua sustentando: olha, eu mostro a fé genuína através do quê? Através de obras. E então ele no versículo 21 diz: não foi por obras que Abraão nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Lembra dessa história? Essa é uma das histórias mais emocionantes do Antigo Testamento. Um pai, um homem que não podia ter filhos, recebe uma promessa de Deus: você será pai de uma numerosa nação, uma nação incontável, uma família incontável. E este homem diz: mas eu já sou velho e não tenho nenhum filho ainda, porque minha esposa, ela não pode ter filhos. Como é que eu vou ser pai de uma numerosa nação? Deus faz um milagre na vida dele e dá um filho para ele. E quando este filho está ainda, provavelmente na adolescência, Deus chega para esse homem e diz: olha, você me ama? E esse homem diz: eu amo o Senhor. Me ama de verdade? Eu amo o Senhor. Então pega o teu filho e oferece a mim em sacrifício. Aí eu sei se é fé salvadora ou se é fé humana. Abraão foi capaz de fazer algo que está além da compreensão de um homem natural, de um homem sem fé salvadora. Dar a Deus aquilo que você tem de maior valor. Era um exemplo como nossa fé está longe de ser a fé de Abraão. Quer um exemplo por que Abraão é chamado o pai da fé? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de que muitos daqueles que estão dentro da igreja, acreditando que tem a fé salvadora, não a tem. É quando nós somos convocados dentro da igreja para ceder um pouquinho do nosso tempo, para ceder um pouco dos nossos talentos, para ceder um pouco dos nossos recursos para a obra do Senhor, e nós não fazemos. Você já imaginou se Deus fizesse com você o que Ele fez com Abraão? Porque nem os nossos talentos, nem os nossos recursos, nem o nosso tempo se compara ao valor dos nossos filhos para nós, pelo menos para aqueles que já são pais. E não é nem isso que Deus está pedindo de você. As Escrituras nos chamam a uma dedicação e há um desprendimento das nossas coisas, do tempo, para oferecermos o nosso serviço ao Senhor, e nem isso nós fazemos. Mas agora Tiago está mostrando, olha como uma fé verdadeira opera juntamente com as obras, para mostrar que um homem é justificado. O que Abraão fez? Abraão pegou o seu filho, contra toda a lógica humana, contra todo conceito de moralidade, de sanidade. Abraão pega o filho, e o texto ainda nos mostra um pouco da emoção desse momento, que chega uma certa hora que este filho diz para o pai: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu sei que você tem aí o cutelo, as pedras estão aqui, está tudo preparado, mas cadê a oferta? E o pai diz a expressão da sua fé em Deus. Ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Aquele homem não estava acreditando que o seu filho morreria. Ele estava obedecendo a Deus, mas no íntimo do seu coração, como é de se esperar de qualquer pai, ele tinha uma esperança que Deus fosse fazer algo extraordinário. Ele não sabia o que, mas uma coisa ele sabia:
que o Deus a quem ele amava e a quem ele servia, o Deus que deu aquele filho para ele, tinha pedido algo para ele, ele não podia negar. E é isso que significa ter uma fé verdadeira, ter uma fé salvadora. Você é capaz de fazer coisas impensáveis por causa dessa fé. E na história, quando nós lemos, Abraão chega a levantar o cutelo, e o texto diz que de fato ele estava para tirar o seu filho. Lá em Hebreus é dito a respeito deste menino que ele veio de dentro dos mortos, porque a morte dele estava tão certa que ele já podia ser contado como alguém que estava morto. Mas o Senhor impediu no último instante Abraão de fazer isso, e disse: de fato, Abraão, você está justificado. Foram as obras de Abraão que o justificaram? Não. Ele foi justificado como todos nós somos, pela fé em Deus. Mas ele comprovou que essa justificação era genuína na vida dele através das obras. Então, nesse sentido, Tiago vai nos afirmar que de fato estas obras justificaram. O que? A salvação? Não, justificaram a fé que ele tinha. Justificaram perante Deus e perante todos nós que aquela fé que estava dentro do coração de Abraão não era humana meramente, mas era o verdadeiro dom de Deus, a fé que é salvífica. Mas Tiago não para aí. Tiago vai usar um outro exemplo muito interessante. Ele vai usar o exemplo da prostituta Raabe. Se você não lembra da história, você pode abrir lá em Josué, no capítulo 1, depois que Moisés já havia morrido e Josué tinha liderado o povo estava prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Josué envia espias para olhar a terra mais uma vez, para ver por onde eles começariam, as táticas que eles deveriam usar para tomar naquela terra. E quando esses espias chegam lá, eles se escondem na casa de uma prostituta chamada Raabe, que morava nos muros da cidade de Jericó. E dentro desta casa, esta mulher disse para eles: olha, vocês não precisam ter medo, porque este povo já está desmaiado no coração, porque nós ouvimos falar que o mar se abriu por causa de vocês, que Deus abriu o mar para vocês passarem a pé enxuto, que vocês já destruíram reis, que vocês vêm caminhando e Deus tem alimentado vocês todos os dias, e este povo aqui já está amedrontado por vocês. Agora jurem perante o Deus de vocês, que da mesma maneira como eu estou socorrendo vocês aqui, para que vocês não sejam mortos aqui em Jericó, vocês também me socorrerão no dia em que Deus der essa cidade a vocês. Jurem perante Deus que vocês não vão tirar a vida do meu pai, da minha mãe e nem dos meus filhos. E aqueles espias disseram: se você cumprir a sua parte, nós vamos cumprir a nossa. Ninguém tocará no sangue da sua família. Então os soldados lá de Jericó chegaram na casa dessa mulher, porque ficaram sabendo que os homens entraram ali, e disseram para ela: onde estão os espias que vieram aqui do povo hebreu? E ela disse: olha, eles partiram cedo. E eles foram em tal direção, e na realidade eles estavam escondidos no sótão da casa dessa mulher. E então esses homens partiram, e a mulher os fez descer e falou: olha, agora vocês vão se esconder numa colina aqui, e vocês ficaram lá 3 dias, que é o tempo que eles levarão para voltar, e depois de 3 dias vocês vão embora. E aqueles homens disseram para ela: se de fato nós ficarmos 3 dias, isso não for uma cilada, e nós conseguirmos voltar, tenha convicção de que nada acontecerá à sua família. Você vai colocar este fio, esse pedaço de pano escarlate na sua janela, para que nós saibamos onde está você. Coloque dentro da sua casa os seus pais, a sua mãe, os seus filhos. Não deixe ninguém fora, porque vocês serão os únicos que escaparão. Esta mulher creu no poder do Deus a quem aqueles homens serviam, e ela tinha plena convicção de que Jericó cairia, por causa do Deus a quem aqueles espias serviam. E por crer no poder deste Deus, Deus concedeu a esta mulher o livramento. Ela fez coisas que nós talvez não faríamos para poder salvar esses homens, inclusive mentir. E eles foram salvos. E esta família foi salva, porque nas vésperas do povo hebreu tomar Jericó, esses espias entraram, tiraram esta mulher, os seus filhos,
os pais e os colocaram acampados, longe de Jericó e longe dos hebreus, para que eles pudessem sobreviver àquilo. E então Tiago diz aqui, olha, versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas... um pouquinho mais à frente, versículo 25, de igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa mulher foi justificada por obras, porque o que ela fez contava o que ela cria. E então Tiago termina com a seguinte conclusão: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Este é um texto, é uma pregação de um ponto só. Mas esse ponto é um ponto crucial nas nossas vidas. Fé desemboca em ações. Ações não desembocam em fé. A questão é, o que nós somos diante de Deus? Homens e mulheres que receberam a fé salvadora, ou homens e mulheres religiosos? Um dos grandes perigos que Paulo contra-atacou no capítulo 6 da carta aos Romanos, era o perigo de alguém, por conhecer a doutrina da graça, dissesse o seguinte: olha, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar, porque quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho sobre a minha vida. Paulo respondeu a isso: de maneira nenhuma, ou seja, Deus nos livre disso, porque não estamos mais escravizados ao pecado, mas estamos livres do pecado. Somos servos da justiça, que foi o tema do acampamento dos jovens. Eu não sou mais alguém que é obrigado a pecar. Eu sou alguém que está livre para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que é justo. A mesma informação, o mesmo ensino Tiago está nos dando aqui, quando ele afirma: você não é escravo do pecado. Se a fé salvadora está dentro de você, você não vai viver na prática do pecado. O pecado pode ser sim algo acidental na nossa vida, mas ele não pode ser uma prática constante. Porque por outro lado, eu tenho um dever constante de obedecer a Deus e de praticar as obras de justiça, porque quando eu pratico tais obras, eu aprovo, não para os outros, eu aprovo, eu comprovo para mim mesmo que a fé que eu tenho é salvadora. Tiago não está preocupado em você ficar por aí julgando a fé dos outros, e esta não deve ser a nossa atitude. Tiago está preocupado que cada um de nós tenha a convicção de que de fato nós estamos no caminho certo. Este ensino não é para você julgar: mas fulano de tal, porque eu não sei de fato. Eu não sei, eu não convivo 24 horas com uma pessoa para eu saber se ela está praticando ou não está praticando. É só Deus que nos visualiza 24 horas por dia, e Ele sabe. Então é com Ele que eu devo me ocupar, porque se de fato eu tenho no meu coração a fé salvadora, então de fato eu tenho praticado obras de justiça, obras que confirmam a fé que eu tenho, a justificação que eu recebi em Cristo Jesus. Eu não vou ser justificado por obras, mas as obras, elas comprovam e elas justificam a fé que me justifica diante de Deus, a fé em Cristo Jesus. Então pense sobre isso, reflita sobre isso neste dia. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão se acomodando em serem simplesmente frequentadores de igreja. Olha, não adianta frequentar uma igreja. Se frequentar uma igreja adiantasse, Jesus Cristo teria batido nas costas dos fariseus e dos saduceus e teria os parabenizado, porque eles viviam no templo, muito mais do que nós. Eles iam 3 vezes pelo menos por dia ao templo. No entanto, o que o Senhor Jesus fala a respeito deles? Que eles não passavam de hipócritas, de sepulcros caiados. O fato de você frequentar uma igreja ou bater cartão numa igreja não significa que a sua fé é verdadeira. Mas Tiago diz que uma fé verdadeira
ela se comprova, ela se manifesta através de atos. E os atos em voga aqui no texto de Tiago são atos de caridade, são atos de amor, são atos que um homem natural não faz. E quando faz, faz com segundas intenções. Mas quando nós conseguimos genuinamente nos envolver, chorar junto, andar junto, ajudar, inclusive com prejuízo próprio, aí sim, aí de fato nós estamos comprovando que não existe nada mais valioso para nós do que um desejo do nosso Deus. Eu gosto sempre de, quando eu cito esse texto, de usar uma ilustração muito interessante sobre a fé. A fé, ela é um F sobre um tripé de 3 Cs. Crer, eu preciso crer que Deus existe. Conhecer, eu preciso conhecê-lo. E terceiro, confiar. Só é fé verdadeira quando eu creio, conheço e confio. Lembra da ilustração do equilibrista? Ninguém conhecia o maior equilibrista do mundo. Ele veio ao Rio de Janeiro. E então todo mundo que estava lá, quando ele apareceu, o conheceu. E aí ele fez a primeira travessia no Cabo do Bonde, lá no Pão de Açúcar. E então, o que falaram a respeito dele? Eles acreditaram que ele era o maior equilibrista do mundo pela façanha que ele tinha feito. Então eles conheciam e eles criam que aquele homem era o maior equilibrista do mundo. E então ele foi e disse: quem vem comigo agora? Eu quero levar alguém num carrinho de mão para o lado de lá. Não teve fila de voluntários. Isso não é fé, porque eles não confiaram que ele poderia levá-los para o lado de lá. Fé, a fé salvadora, irmãos, nos leva a conhecer, a crer e a confiar em Deus. Isso é fé de verdade. Isso aí desemboca em obras. Mas uma fé que tem a ver só com crer, até os demônios têm. E o texto diz que eles têm e tremem. Então, cuidado. Pega esse dia de hoje para confrontar a sua fé. Para olhar para a sua vida e falar assim: olha, será que eu sou apenas um religioso? Ou será que de fato no meu coração está a fé salvadora? Se Deus me pedisse hoje para largar tudo e fazer algo para Ele, como Ele pediu para Abraão, sabe o que eu faria? Se hoje eu tivesse que colocar em risco toda a minha casa, como Raabe colocou, para salvar alguém do Senhor, será que eu faria isso? Depende. Se você tiver a fé salvadora no seu coração, você faria. Se você não tiver, você jamais faria. Então pense nisso hoje. A fé é dom de Deus, é um presente que Deus dá. E ela é muito bem diagnosticada nas Escrituras e na nossa vida. Não adianta eu querer me enganar, achando que eu tenho algo que eu não tenho. Se eu identificar que ela não existe, eu preciso cair de joelhos desesperadamente e pedir a Deus que Ele me conceda esse presente. Amém?